Olá, meus queridos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Hoje eu vou falar sobre o dom de línguas, falar em línguas estranhas, a oração em línguas para a sua própria edificação. É necessário que tenhamos um grande zelo para os dons espirituais. Devemos desejá-los ardentemente com sinceridade, pois os dons são necessários e importantes. E é pela graça de Deus, uma vez que nós recebemos dons, nós possamos usá-los para a sua glória. Deus, Ele nos ordenou falar em línguas estranhas diante dele, como um meio maravilhoso de comunicação sobrenatural no Espírito. Quando você fala em língua estranha, você fala mistérios maravilhosos no Espírito. Em Romanos 8, 27, olha que interessante. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, que intercede pelos santos. Falando a Deus numa língua estranha, estamos intercedendo. Porque quando oramos dessa maneira no Espírito, oramos segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante você entender. É como se o Espírito intercedesse com gemidos inexprimíveis. E existe grandes possibilidades quando nós rendemos ao Espírito e falamos com Deus nas horas de quietude. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, de modo que tudo em você seja alimentado com o poder celestial. O que fala em língua estranha, ele edifica a si mesmo, mas o que profetiza, ele edifica a sua igreja. Mas antes de você falar com a igreja ou falar com alguém, você deve estar edificado, conforme diz 1 Coríntios 14, 4. Aquele que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo, ou eleva-se a si mesmo. Nós devemos estar edificados antes de edificar a igreja. Eu vou falar a verdade, eu não posso estimar que pessoalmente o que devo ao método espiritual ministrado pelo Espírito Santo, esse método de edificação espiritual. Porque é importante você entender que o segredo é a presença do Espírito Santo trazendo a edificação maravilhosa no nosso espírito. Você cada vez deve ler mais a palavra. Lê a palavra quando você tiver a oportunidade. Você lê. E o Espírito Santo vem e vivifica. Porque o Espírito Santo é o fôlego da palavra. É Ele que inspirou a palavra. É Ele que é o professor. É Ele que te dá a revelação, entendimento da palavra de Deus. Ele ilumina a palavra para você. Sendo assim, Ele nos dá uma língua que eu não conseguiria falar ou você não conseguiria falar. Acontece muito rápido. Ela está presente porque Deus a concede. Conforme a Bíblia diz, quando viesse o Consolador, Ele nos ensinaria todas as coisas. Como está escrito, o Espírito tem nos dado esse meio sobrenatural de falar numa língua estranha para a nossa própria edificação, de modo que depois de ser edificado, eu posso edificar a igreja. Em 1 João 2,20 diz assim: e vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. E lá no versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. E ela é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecei. Olha que interessante. Mesmo sendo batizado no Espírito Santo, muitas vezes nós podemos dizer: puxa, parece que não aconteceu nada. Mas aconteceu. A palavra declara que você tem a unção. Graças a Deus que você recebeu a unção. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É importante entender essas posições definidas que Deus tem para você. O Espírito Santo quer que nós sejamos avivados e a nossa fé cresça e que nós criamos na sua palavra, que a palavra é verdadeira. Você tem essa unção e ela permanece. É interessante que muitas vezes o diabo ele se levanta, ele vai dizer: isso não é verdade, isso é mentira. Mas aqui tudo à sua volta, mesmo que seja mentira, reconheça que a palavra de Deus é verdadeira.
A cada manhã, ao se levantar, creia nessa verdade maravilhosa. Seja edificado pelo Espírito, no teu espírito, para que você seja a bênção, instrumento de Deus. Vamos orar por um momento? Vamos pedir que Deus te encha a tua vida, que você seja edificado, que o Espírito Santo te dê o dom de línguas. Amém? Pai, eu estou apresentando a vida deste querido, desta querida, desta pessoa que está ouvindo, que ele entenda, ele tenha a revelação como é importante receber o dom de línguas, como é importante orar em línguas, como é importante essa edificação pessoal, essa edificação espiritual, que o Senhor enche esta pessoa, que o Senhor toque nesta pessoa para que ele possa ter revelação. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor está tocando. E esta palavra hoje nos trouxe revelação e entendimento. Que Deus abençoe você. A cada manhã que você se levantar, lembre desta palavra. Seja cheio do Espírito Santo, seja edificado. E eu creio que Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz.